Fala pessoal, canal Física Flix, curta esse vídeo, ative os sininhos para receber as notificações e não esqueça de inscrever no canal, tá ok? A nossa primeira aula do projeto SpaceX nós vamos tratar de movimento uniforme e movimento uniformemente variado, beleza? Assunto simples, tá? Mas exige um pouco de atenção, porque ele tem caído em alguns anos na SpaceX com uma quantidade razoável, tá? Então, eu fiz uma análise rápida aqui. Se vocês forem ver os concursos da SpaceX dos últimos 10 anos, nós temos sempre, nos últimos anos, 12 questões de física. Apenas no ano de 2011 nós tivemos um pouco de mudança aí, houveram 20 questões e obviamente um aumento nas questões de movimento uniforme e movimento uniformemente variado. Se vocês forem ver nos anos que se passaram, 2018, 2017, sempre alguma coisinha de física caiu. Tem anos que não caiu, mas às vezes o candidato achava que não caía, porque ficava 2 anos aqui, ó, 14, 13 sem cair. Chegava em 2015 e tinha uma questãozinha lá. Tá? Então, uma análise das 128 questões dos últimos 10 anos, 10 foram sobre o assunto movimento uniforme e movimento uniformemente variado. Tá? Então, a questão 8% ali, a quantidade mais ou menos de questões de MU e MUV, tá? Beleza? Nós já temos para 2019, no edital, que irão cair 12 questões de física. Provavelmente venha uma questãozinha aí de movimento uniforme e movimento uniformemente variado, tá? Então não dá para desatentar aí para essa matéria. Vamos a partir de agora relembrar alguns conceitos, algumas coisas que é importante o candidato saber ali para realizar as questões de MU e MUV do concurso da SpaceX. Então, movimento uniforme, tá ok? Nada mais é que velocidade constante, tá? Não vamos ficar elucubrando muito, vendo detalhes, tá? Então, movimento uniforme, velocidade constante, movimento uniformemente variado, aceleração constante. Tá? É isso que o candidato precisa saber. As funções horárias, tá? De movimento uniformemente variado. É a fórmula do sorvetão, aquela que tem vários nomes, tá? Então, S igual a S0 mais V0t mais alfa t ao quadrado sobre 2. Tá? Então, espaço é igual a espaço inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Tá? Aqui na velocidade constante, tá ok? Então nós simplesmente não vamos ter aceleração, né? E a velocidade inicial é a velocidade final. Então espaço é igual a velocidade vezes o tempo, tá? Aqui em movimento uniformemente variado nós vamos ter algumas outras funções. Função horária de velocidade, que é a velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo. E também teremos Torricelli, tá? Velocidade ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração e a variação de deslocamento. Tá ok? Então guardem essas fórmulas se vocês não decoraram ainda. Questão de gráfico. Caiu algumas questões de gráfico, nós vamos ver adiante. Sempre tratando aqui alguma coisa de gráfico de velocidade pelo tempo. Tá? No MU a gente já sabe, velocidade constante não altera ao longo do tempo. E sempre no MUV a variação da velocidade ela é constante, ou seja, a aceleração ela é constante. Então, nós vamos ver uma função de primeiro grau. Tá ok? Então, sempre para descobrirmos espaço, tá ok? Nos gráficos a gente vai ver a área, se tratando de gráfico de velocidade por tempo, tá ok? Então, a área abaixo ali da seta, tá ok? No caso aqui do MUV, é uma área diferente. É a área abaixo da linha aqui tracejada, tá? Ficou ruim ali, mas nós vamos entender com os exercícios, tá bom? O primeiro exercício foi a questão número 31 do ano de 2018. Nós vamos fazer dos anos mais próximos para os mais afastados, ok? Então, o candidato ele quiser botar velocidade 2 nesse vídeo, ele quiser pular algum exercício que ele já saiba, ele fica bem à vontade aí para ele conduzir
esse vídeo da maneira que ele quiser. O ideal é que seja uma coisa prática para ele utilizar quando ele quiser, tá? Então nós temos o quê? O gráfico abaixo está associado ao movimento de uma motocicleta e de um carro que se deslocam ao longo de uma estrada retilínea. Tá? Em t igual a 0 horas, tá ok? Ambos se encontram no quilômetro zero, tá ok? Da estrada. Eu botei ali no outro lado para ficar mais fácil da gente conduzir ali o exercício, tá? Com relação a esse gráfico são feitas as seguintes afirmações. A motocicleta percorre a estrada em movimento uniformemente retardado. A motocicleta. Vamos verificar isso? O gráfico da motocicleta está aqui. Vou pegar aqui ó, motocicleta. Então a gente vê aqui que a motocicleta, a velocidade dela não varia. Então é um gráfico de velocidade, né? Tempo, velocidade sobre tempo. Tá? Então o da motocicleta não varia ao longo do tempo. Então aquela afirmação está errada, ok? Então nada mais temos aqui do que um movimento uniforme, tá? Então essa questão aqui, esse item está errado. Item 1, errado. Entre os instantes 0 e 2 horas, o carro e a motocicleta percorrem respectivamente uma distância de 60 e 120 km. Então vamos ver aqui, ó. Está falando que o carro percorre 60 km em 2 horas. E a motocicleta percorre 120 km. Vamos verificar isso aí? Vamos ver primeiro aqui o movimento uniforme da moto. Em 2 horas, aqui ó, de 0 a 2, lembra que a gente falou? A área abaixo do gráfico. A moto vai ter percorrido essa área aqui. Qual a área do retângulo? A área do retângulo é base vezes a altura. Isso aí vai dar para nós base 2 horas vezes a altura, 60 km por hora. A gente corta a hora com hora aqui. 2 vezes 60 vai nos dar 120 km. Então, a moto percorreu de 0 a 2 horas 120 km, tá ok? Podemos fazer isso aí de outra maneira, a gente pode fazer o cálculo, né? Mas quando eles dão o gráfico é para facilitar a vida do candidato, tá ok? Então, da moto tá certo, ele percorreu 120 km. Agora vamos ver o do carro. Tá? O do carro. Do carro é esse gráfico aqui, tá? Então seria essa área aqui que a gente vai trabalhar. No caso do MUV aqui, vamos botar outra cor para ficar mais fácil do candidato identificar. Tá? No MUV aqui a gente tem que a área, se você não lembra aqui da área, anota aí, ó, a área do triângulo. É igual a base vezes a altura dividido por 2. Tá ok? Então aqui, ó, no movimento uniformemente variado, essa área nós vamos ter o quê? Base, 2 horas, vezes a altura, 60 km por hora, dividido por 2. Tá? Então a gente corta a hora com hora aqui, 120, 2 vezes 60, 120 dividido por 2, ou simplesmente corta esse 2 com esse 2 aqui, nós vamos ter 60 km. Então a moto, não, desculpa, o carro percorreu 60 km e a moto 120. Vamos ver o que ele fala ali. Isso aí, né? O carro 60 e a moto 120. Tá? Foi isso que a gente identificou? Foi. Tá? Então, essa questão está correta. Vamos para o item 3. A velocidade do carro aumenta 30 km por hora a cada hora. Quando ele faz essa pergunta, o que ele quer dizer? Ele está perguntando se a aceleração é 30 km por hora ao quadrado. É isso, ele está afirmando. Vamos verificar. Tá? Para a gente descobrir isso,
Deixa eu apagar aqui. Tá ok? O candidato quiser, tira print do vídeo, facilita a vida dele aí, tá? Para o estudo. Pode ver esse vídeo quantas vezes quiser. Para descobrir ali se a aceleração é isso mesmo, vamos usar uma das funções horárias ali de movimento uniforme. Tá ok? A velocidade é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Vamos usar essa função horária aqui. Tá ok? Vamos pegar esse ponto aqui, para tirar essa dúvida, que é um ponto conhecido nosso. Nesse ponto aqui, o carro ele está com que velocidade? 60 km por hora. Qual a velocidade inicial dele? Não é zero? Tá? 50 km zero, no instante zero a velocidade é zero. Tá? Então, zero. Mais a aceleração, que é o que a gente quer saber, vezes o tempo. Qual é o tempo aqui? 2 horas. Não é isso? Então, a gente tem aqui que 2A é igual a 60. Certo? Passo 2 para lá dividindo. Temos que a aceleração é 30 km, tá? por hora ao quadrado. Então está certa aquele item 3. Tá? É isso? É. Então, tá certo também. Vamos ver o número 4 e último. O carro e a motocicleta voltam a estar na mesma posição no instante t igual a 2 horas. Será? Onde eles estavam no instante t igual a 0? Ambos estavam no quilômetro 0. E depois de 2 horas, lembra que na questão anterior a gente viu que um percorreu 120 e o outro percorreu 60? Olha lá, ó. Nessa que a gente disse que estava certo. Ó. Uma percorreu 60 e a outra percorreu 120. Se ambos estavam no instante 0, no quilômetro 0, obviamente eles não vão estar na mesma posição. Né? O carro vai estar no quilômetro 60 e a moto no quilômetro 120. Então essa questão está errada. Então, resposta correta, letra D, de dado, itens 2 e 3 apenas corretamente. Tá ok? Vamos para a próxima questão, questão número 22 do ano de 2016, tá? É uma questão muito simples, o candidato ele tem que atentar a alguns detalhes, esse tipo de questão aqui. O que acontece? Um trem de 150 metros de comprimento, tá? Trem de 150 metros de comprimento. Vou desenhar o nosso trem aqui. Tá? 150 metros. Tá ok? Ó, a fumacinha do trem saindo. O trem está indo nessa direção aqui. Tá? Se desloca com velocidade escalar constante de 16 km por hora. 16 metros por segundo, desculpa. Tá ok? 16 metros por segundo. Velocidade constante quer dizer o quê? Movimento uniforme. Então, o candidato vê aí que as questões da SpaceX relativas a esse assunto elas são bem simples. Tá? Esse trem atravessa um túnel e leva 50 segundos desde a entrada até a saída completa dentro dele. Essa questão ela tem uma pegadinha, que é essa questão de saída completa, entrada. Se o candidato não atentar, ele vai simplesmente somar aí algumas coisas ou deixar de somar alguns valores, tá? Então raciocina com um túnel aí, tá? Isso é um túnel, tá? Túnel. O trem entra no túnel e a saída completa dele, tá ok? Ele demora 50 segundos. O que seria a saída completa dele? O último vagão, a última parte aqui, ter saído totalmente do trem. E ele começa a entrar quando, vamos chamar isso aqui de rodinha, tá? Essa rodinha aqui da frente entra, começou a contar a entrada do trem no túnel. E só vai contar a sua saída completa quando a última rodinha dele sair completamente do túnel, tá? Então o tempo que ele leva é o tempo de 50 segundos. Para fazer o quê? Para percorrer os 150 metros deles na saída, ok? Porque ele entra aqui, ó, entrou aqui, não conta a distância dele. Ele vai percorrer toda a distância do túnel e mais a distância dele para sair. Concordam? Então, assim, ó, ele vai percorrer 150 metros
mais essa distância x em 50 segundos. Em 50 segundos. Então, como ele está em movimento uniforme, a gente sabe que a distância percorrida nada mais é do que a velocidade vezes o tempo. Então, está em metros por segundo, o tempo está em segundos, tá? Vamos sempre atentar para as unidades de medida, tá ok? Se você está em quilômetros por hora e está em segundos, então ali está em metros por segundo e o tempo está em segundos, tá? Então, o espaço que ele percorreu vai ser a velocidade, 16 metros por segundo, vezes o tempo, 50 segundos, tá? Corta os segundos, o espaço que ele percorreu será 800 metros. Ah, a resposta é 800 metros? Negativo. O que acontece? Nesses 800 metros, ele está considerando toda a distância do túnel, que é o que ele quer saber, o comprimento do túnel, mais o comprimento do trem, porque ele tem que sair todo do túnel. Não é isso? Então o que acontece? Tá? Tem que diminuir os 150 metros, que é o tamanho do trem, né? Então, 800 menos 150 metros vai dar igual o tamanho do túnel. O tamanho do túnel é igual a 650 metros. Pessoal, se for muito rápido, resposta letra B, 650 metros. Se for muito rápido, se for alguma dúvida, se poderia usar outra fórmula, se teria outro jeito, por que não soma 2 vezes o tamanho do trem. Dúvidas, botem ali nas descrições ou me mandem um e-mail, tá ok? Vamos seguindo. Questão número 29 do ano de 2015. Um móvel descreve um movimento retilíneo uniformemente acelerado. Tá? Então a gente já sabe que é MRU e que a aceleração é maior que zero, aceleração positiva. Tá? Ele parte da posição inicial igual a 40 metros. A posição inicial dele, 40 metros. Com uma velocidade inicial de 30 metros por segundo. Tá? No sentido contrário à orientação positiva da trajetória. Então vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer de azul. Tá? Digamos que essa é a nossa trajetória. Tá? Essa é a direção positiva. Tá? O móvel que a gente está falando, ele está, vamos dizer que é um carro. Ele está indo nessa direção, a 30 metros por segundo. Tá? Só que a aceleração dele é positiva. Ou seja, o que se entende disso? Ele está freando no sentido contrário. Muito complexo isso? Vou tentar explicar de uma outra maneira. Tá? O que acontece? Como eles estão falando de sentido, raciocínio é o seguinte: a minha aceleração ela está para cá, ela é positiva. Minha velocidade, se estivesse para cá, ela é positiva. Só que a minha velocidade está no sentido contrário à trajetória, ao sentido positivo da trajetória. Minha velocidade está negativa, tá? E a minha aceleração está positiva. Então é isso que está acontecendo nessa questão. Ou seja, a minha velocidade inicial é menos 30 metros por segundo, tá ok? E a sua aceleração é de 10 metros por segundo ao quadrado no sentido positivo da trajetória. Então lembra que eu falei, a minha aceleração é positiva, ele já tinha dito que é acelerado, né? Então a minha aceleração é positiva no sentido da trajetória, então é mais do que 10 metros por segundo ao quadrado. Tranquilo, né? A posição do móvel no instante 4 segundos, então tudo está em metros por segundo, metros, segundos, tá? Então o tempo que ele quer saber, o T1, 4 segundos. Onde vai estar o móvel? Ele quer saber o nosso S1. Senhores, essa é uma questão razoavelmente tranquila, mas tem que entender essa questão do sentido positivo e negativo da trajetória. Tá bem? Isso aí é só aplicar aquela formulazinha manjada do sorvetão. Tá ok? Então, é o tal do S é igual a S0 mais V0T
mais alfa t ao quadrado sobre 2, ou at ao quadrado sobre 2, tá bem? Então, o espaço que ele quer, o S1, é igual ao S0, 40 metros, mais a velocidade inicial, menos 30, vezes o tempo. Deixa eu apagar aqui, para não ficar feio isso aqui. Ah, professor, por que é menos 30? Porque a velocidade dele é no sentido contrário à trajetória. Tá ok? Então, menos 30 vezes o tempo, 4 segundos, positivo, mais a aceleração, que ele falou que é positiva, e 10 metros por segundo ao quadrado, ok? Vezes o tempo, que é 4 segundos, que é o instante que ele quer saber, olha lá, ao quadrado, dividido por 2. Então, fazendo essa somatóriazinha aí, o espaço inicial é 40 menos 120, ok? Vou apagar mais esse pedacinho aqui. Tá? É mais 120, desculpa, menos 120, mais aqui da 4 ao quadrado, 16, 180, né? Mais 80, ou seja, o espaço inicial vai ser 120 menos 120, igual a 0 metros. Tá ok? Então essa é a posição do móvel no instante t igual a 4 segundos. Tá ok? Ele vai desacelerando, né? Ele sai aqui do instante da posição 40 metros e vai desacelerando até parar em 4 segundos. Tá ok? Resposta letra A, 0 metros. Tá ok? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, já repeti. Ou se questão muito fácil, pode acelerar o vídeo, pode passar a questão. Qualquer coisa, escreva pra gente. Tá? Ano de 2012, questão número 29. Tá? Um carro está desenvolvendo uma velocidade constante de 72 km por hora. Tá bem? Em uma rodovia federal. Ele passa por um trecho da rodovia que está em obras, onde a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora. Reparem que tem algumas informações nas questões que elas não interessam para o desenvolvimento da questão em si. Tá? Provavelmente essa informação da velocidade máxima na rodovia não vai interessar nessa questão. Após 5 segundos da passagem do carro, uma viatura policial inicia uma perseguição, partindo do repouso, ou seja, vamos botar aqui, ó, a viatura policial e o carro. Vou botar de outra cor o carro. Verde. O carro está de verde. Carro. O carro está com velocidade constante, 72 km por hora. O carro está em movimento uniforme. A viatura policial está com velocidade inicial igual a 0 km por hora. Ela está em repouso. Após 5 segundos da passagem do carro pela posição dele. Tá? Uma viatura inicia a perseguição. Então ele sai da velocidade inicial igual a 0 km e ganha velocidade. Partindo do repouso e desenvolvendo uma aceleração constante. Aceleração constante é o quê? Movimento retilíneo uniformemente variado. Tá? A viatura se desloca 2,1 km até alcançar o carro infrator. Então o S1 dela é igual a 2,1 km até alcançar o carro do infrator. Neste momento a viatura policial atinge a velocidade D. Ele quer saber a velocidade que essa viatura vai estar. Tá bem? Então, para resolver esse exercício, nós vamos primeiramente transformar essas informações, como ele está falando aqui, em 5 segundos, deixar tudo em metros por segundo. Acho que fica mais fácil, né? Para a gente entender.
Vamos lá. Então, primeiro, vou pegar uma cor aqui amarela. Primeiramente, aqui, ó, o espaço dele, 2,1 km, vamos botar 2.100 metros, mais fácil ali a nossa conversão. Então, uma conversão básica aqui, ó, que a gente tem que entender é de quilômetros por hora para metros por segundo. E vice-versa. Então, de quilômetros por hora para metros por segundo, a gente divide por 3,6, tá? E de metros por segundo para quilômetros por hora, a gente multiplica por 3,6, tá? Então, a gente tem aqui, ó, aqui a velocidade do carro, vamos transformar em metros por segundo. 72 km por hora dividido por 3,6, tá? Vai dar para a gente 20 metros por segundo, tá? É a mesma velocidade, só que em metros por segundo, tá bem? Fica mais fácil a nossa execução do exercício, tá? O que a gente entende? Que os dois carros vão estar na mesma posição, tá bem? A gente sabe que quanto percorreu o carro em 5 segundos. O carro percorreu em 5 segundos. Por que eu faço essa pergunta? Vamos raciocinar que aqui é a rodovia, tá? Vamos colocar duas linhas aqui. Aqui é o momento onde o carro e as polícias se encontram, tá? Aqui é o momento onde o carro estava quando a polícia iniciou o deslocamento. Então, após 5 segundos de passagem. Então, em 5 segundos, ele percorreu essa distância X aqui, ó. Tá ok? Que a partir daqui, a polícia saiu, foi andando, eles foram andando e se alcançaram nessa posição aqui X, tá? Essa posição é S1. Tá bem? Quanto que ele andou? Em 5 segundos. Então, a gente sabe que no movimento uniforme, as questões são simples, né? A velocidade é espaço sobre tempo, e o espaço é a velocidade vezes o tempo, né? Então, espaço é igual a velocidade vezes o tempo. O espaço que ele vai ter percorrido é a velocidade, 20 metros por segundo, vezes 5 segundos. Então, corta aqui, o espaço que ele vai ter percorrido, 100 metros. Né? Então, o que ele me disse? Que a viatura percorreu 2.100 metros até alcançar o carro. Então, ela percorreu os 100 metros que o carro já tinha percorrido e mais 2.000 metros. Não é isso? 2.100 metros. Beleza? O que ele pergunta? Nesse momento, a viatura policial atinge que velocidade? Então, para fazer esse cálculo, a gente faz o seguinte. Ó. A gente usa as fórmulas de MU para saber quanto tempo o carro demorou para percorrer esses 2.000 metros. Né? Vamos descobrir utilizando essa mesma formulazinha aqui. Ó. Tá? Então, a gente sabe que o carro percorreu 2.000 metros, né? Para encontrar a polícia, que já tinha percorrido 100. A velocidade a gente já sabe também, que é 20 metros por segundo, vezes o tempo. Então, isolando o tempo, nós temos 2.000 dividido por 20, que vai dar 100 segundos. Tá? Então, 100 segundos foi o tempo que levou para o carro policial percorrer os 2.100 metros até alcançar o carro. Porque foi o tempo que o carro demorou para sair da sua posição inicial, que era os 100 metros que ele já tinha percorrido, em 5 segundos, até o encontro com o carro da polícia. Dessas informações, né, a gente consegue descobrir com Torricelli. Né? Vamos pegar uma outra cor ali para ficar mais fácil de visualizar. Utilizando Torricelli aqui, ó, velocidade ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, né, vezes a variação de espaço. A velocidade que ele vai estar ao quadrado, que a gente quer saber, é a velocidade inicial, que é 0,
mais 2 vezes a aceleração dele. Então, velocidade ao quadrado igual a zero, velocidade inicial, né? Zero, mais 2 vezes a aceleração vezes a variação da distância. Então, a distância que ele percorreu, 2.100 metros. Tá? Tranquilo. Só tem um detalhe. A gente não tem a aceleração, cara. E agora lascou tudo. Guarda essa informação. Vamos utilizar aqui... apagar todas as tintas, não. Uma borrachinha aqui, vamos utilizar esse espaço aqui. Tá? Para a gente resolver esse nosso pepino, né? Que é não ter a aceleração. Pessoal, o vídeo ele tá bem devagarinho, porque o camarada ele pode usar ele na velocidade 2 ali do YouTube, fica bem bom aí de assistir, tá? Quem já entende melhor essa parte da matéria, tá? Então, temos esse problema, ficamos com o seguinte empecilho: velocidade ao quadrado é igual a 4.200A, que a gente não tem. Não é isso? Para resolver esse problema, a gente utiliza uma outra formulazinha ali, bem simples, que vai nos facilitar, que é a função horária da velocidade, né? Velocidade igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Então a gente tem que a velocidade, que a gente quer saber, é a velocidade inicial zero, mais a aceleração vezes o tempo, que é 100 segundos, tá? Então a velocidade é igual a 100 vezes a aceleração. Isso a gente pode trocar, de forma que a aceleração fique igual a velocidade dividido por 100, não é? Tá? Desculpa a bagunça aí no quadro, nos próximos eu vou melhorar esses detalhes. Tá? Então a gente substitui aqui essa informação aqui que a gente tem, né? Nossa velocidade ao quadrado igual a 4.200 vezes a velocidade dividido por 100, tá? Corto 0, 0 aqui, 0, 0 aqui. Esse V a gente corta com V ao quadrado. V ao quadrado nada mais é que V vezes V. E temos que a velocidade do carro é igual a 42 metros por segundo. Tá? Que bagunça! Mas acho que a sequência aí, se for parando o vídeo, olhando com calma, dá para entender bem. Tá? Resposta, letra E, 42 metros por segundo. Tá bom? Próximo exercício aí vamos fazer mais organizado. Beleza, pessoal? Vamos para o próximo. Questão número 2 de 2011, tá? Uma questão bem... Um avião bombardeiro deve interceptar um comboio que transporta armamentos inimigos quando este atingir um ponto A. Tá? Ó, o comboio tem que atingir um ponto A. Onde as trajetórias do avião e do comboio se cruzarão. Então, esse é o ponto que as trajetórias se cruzarão. O comboio partirá de um ponto B, tá? O comboio vai sair daqui. Beleza. Tranquilo. Às 8 horas da manhã. Guarda essa informação aqui. 8 horas da manhã. Com uma velocidade constante igual a 40 km por hora. Ok, tudo na mesma, né? Na mesma unidade de medida. E percorrerá uma distância de 60 km para atingir o ponto A. Então, essa distância aqui é 60 km. Beleza. O avião partirá de um ponto C. Avião, vamos mudar a cor aqui para falar do avião. O avião partirá de um ponto C. No sentido aqui. Com velocidade constante também, igual a 400 km por hora. Velocidade do avião, 400 km por hora. Beleza, em direção ao ponto C, atingir o ponto A. Percorrerá uma distância de 300 km até atingir o ponto A. Então, essa distância aqui, 300 km. Esse aqui 60, esse aqui 300. Pô, questão facinha, hein?
Vamos lá. Consideramos o avião e o comboio como partículas descrevendo trajetórias retilíneas. Os pontos A, B e C estão representados no desenho abaixo. Pessoal, o que a gente tem que tentar? Que eles têm que chegar no ponto A no mesmo instante. A pergunta é, para conseguir interceptar o comboio no ponto A, o avião deverá iniciar o seu voo a partir do ponto C às... Então, se B saiu dali às 8 horas, ó, vamos ver aqui. Se B saiu daqui às 8 horas da manhã, que diacho de horas, o avião vai ter que sair daqui para interceptar ele exatamente no mesmo instante, né? Vamos lá? É uma questão simples, pessoal. A gente só tem que raciocinar o seguinte, ó. Vamos lá. Eles têm que chegar no ponto A no mesmo instante. Logo, quanto tempo o comboio demora para chegar no ponto A? E quanto tempo o avião demora? Beleza? Então, vamos raciocinar. Estamos falando agora do comboio, tá ok? Esse amarelinho ali, tá? O comboio, ele demora quanto tempo para percorrer 60 km a uma velocidade de 40 km por hora? Vamos ver isso? Ele está em movimento uniforme. Movimento uniforme, a gente sabe que ele... Velocidade é espaço sobre tempo, né? Então a velocidade que ele está é 40 km por hora. É igual ao espaço que ele tem que percorrer, 60, dividido pelo tempo. Então a gente tem que o tempo é 60 dividido por 40. Ou seja, como estamos falando em quilômetros por hora, o tempo é 1,5 hora. Tá ok? Então, ele vai chegar ao ponto A, saindo às 8 da manhã, às 9 horas e 30 minutos. Então, chegará em A às 9 horas e 30 minutos. Tá ok? Então, para que o avião saia do ponto C e chegue no ponto A às 9h30, que horas ele tem que sair do ponto C? Essa é a questão, tá? Essa é a pergunta da questão. Vou ver se essa cor aqui fica boa. Não ficou bom de ver essa cor aqui. Vamos utilizar aí um vermelho. Tá ok? Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos usar a fórmula da função horária, tá? Então, espaço igual a espaço inicial mais velocidade vezes o tempo. O espaço que ele tem que percorrer, 300 km, né? O espaço que ele está, 0, né? Mais a velocidade dele, 400 km por hora, né? Vezes o tempo. O tempo que ele vai precisar, se a gente for separar aqui, nada mais é do que 300 por 400. Então, o tempo que ele vai precisar é de 3/4 de hora. Tá bem? Aproximadamente aí 0,75 hora, tá bom? Mas o que a gente utiliza disso? Ele vai precisar desse tempo para sair daqui e chegar ao ponto A. Beleza? Que horas ele tem que sair? Então vamos raciocinar. Se ele demora 1h30, ele vai chegar às 9h30. Para chegar às 9h30 lá, que horas ele tem que sair? Simples, é o tempo que ele demora. Vamos raciocinar o seguinte. 1h30, 1,5 hora, é a mesma coisa que 6/4, tá? Menos o tempo que eu percorro, 3/4 de hora. Isso aí vai me dar 3/4 de hora, que é a mesma coisa que 45 minutos. Tá bem? Então, se ele saiu às 8 da manhã, eu tenho que sair às 8h45.
eu tenho que sair 45 minutos depois, porque eu demoro 45 minutos menos para percorrer a trajetória que eu preciso para chegar no ponto A. Entenderam? Para nós chegarmos ao mesmo instante. Então, resposta à letra C, 8 horas e 45 minutos é o horário que eu tenho que sair. Ok? Vamos para a próxima questão. Questão 4 do ano 2011. Tá ok? Um automóvel percorre a metade de uma distância D. D sobre 2. Com uma velocidade média de 24 km por hora. Desculpa, 24 metros por segundo. E a outra metade, D sobre 2, com uma velocidade média de 8 metros por segundo. Nessa situação, a velocidade média do automóvel ao percorrer toda a distância D é D. Um erro muito comum, básico aí nessas questões é o candidato querer somar as duas velocidades e dividir por 2. Vai cair num buraco aí gigantesco, tá? Porque não é por aí. Simples. É uma questão que não se pode somar e dividir por 2. Você vai ter que separadamente calcular aí o tempo que cada uma demora, somar o tempo e a distância. Faça separadamente, tá ok? Vamos lá. No primeiro caso, se ele percorre essa distância, vamos ver o tempo que ele gasta, tá bem? Para percorrer essa distância. Então a gente sabe que espaço é igual a espaço inicial mais velocidade vezes o tempo. Espaço que ele percorreu, D sobre 2. Espaço inicial 0. Velocidade, 24 metros por segundo. Vamos apagar isso aqui, para não ficar feio a questão aqui para o candidato, tá? 24 metros por segundo, tá ok? Vezes o tempo, né? Chamar de T1. Vamos isolar esse T1 aqui, tá? O T1 nada mais é do que, passo 24 para lá, T1 é igual a D dividido por 48. Tá bem? No segundo caso, vamos fazer direto aqui. D sobre 2 é igual a 8 vezes T2. A gente tem que T2 é igual a D dividido por 16, tá bom? Então, um carro que percorre distância D, né, na velocidade que a gente quer saber, né, que é a velocidade média do automóvel percorrer toda a distância D, vezes o tempo, que na verdade nada mais é do que T1 mais T2, o tempo que ele demorou para percorrer as duas metades, né? Então, D é igual à velocidade média que a gente quer saber, vezes D sobre 48 mais D sobre 16, tá? Então, a gente fica assim, que D é igual à velocidade média, que multiplica D sobre 48, mais, para ficar com o mesmo denominador ali, para virar 48, multiplico por 3. 3D sobre 48, tá? Então, fica D é igual à velocidade média vezes 4D sobre 48. O D a gente corta, não é isso? Então, passo 48 multiplicando, a gente tem que 4 velocidade média é igual a 40. Temos então que a velocidade média é 48 dividido por 4, igual a 12 metros por segundo. Tá? Resposta aí, letra A, 12 metros por segundo. Se o candidato somasse as duas velocidades, aqui dividido por 2, ele ia achar a resposta, obviamente, errada. 24 mais 8, 32 dividido por 2, 16. Resposta errada. Teria uma opção ali errada para o candidato se afundar de vez. Uma questão simples dessa, que ele age com desatenção ali, tá bem? Então, atenção. Sempre faça o método ali simples de achar todo o tempo gasto e aí sim você soma com a distância total. Tá bem? Vamos para a questão 5 aí do ano de 2011. O gráfico abaixo apresenta a velocidade V
de uma partícula que se desloca sobre uma reta em função do tempo t. O deslocamento da partícula no intervalo de 0 a 8 segundos, então ele quer saber o deslocamento da partícula nessa linha aqui. Que a gente já tinha falado sobre gráfico, a área abaixo do gráfico ali é a soma das posições, tá bem? Então o candidato ele simplesmente tem que fazer a área abaixo do gráfico. Então aqui nós temos uma questão muito simples aqui, tá? Então, como essa área aqui está no sentido negativo abaixo da linha, tá ok? Do zero, então seria essa área A menos essa área A1. E se vocês forem ver, a área A é igual a 1. Simples, né? A área ali de um triângulo é base vezes a altura dividido por 2, tá? Então nós temos que a área A ela é 4 vezes 4 sobre 2, 8, né? E a área de baixo é 4 vezes menos 4, né? 0 menos 4, dividido por 2. Seria 4 vezes menos 4 dividido por 2, menos 8. Tá? Então, 8 menos 8, 0. Tá bem? Uma questão bem simples ali, o deslocamento da partícula no intervalo de 0 a 8 segundos, 0 metros. Tá ok? Porque quando a gente fala em deslocamento, a gente fala de espaço final menos espaço inicial. Também não importa quanto que ele percorreu. Na verdade, ele andou 16 metros, porque ele andou 8 e voltou 8, né? Tá bem? Seria mais ou menos isso. Vamos passar para a próxima. Questão número 6 do ano de 2010. O gráfico abaixo indica a posição S em função do tempo para um automóvel em movimento num trecho horizontal e retilíneo de uma rodovia. Então, vocês vão ver, tem muitas questões aí de gráfico, né? A maioria é gráfico, interpretação de gráfico, tá? Da análise do gráfico, pode-se afirmar que o automóvel está em repouso no instante 1 minuto. Onde é o instante 1 minuto? Aqui. Ele está em repouso, porque a gente vê aqui 0 quilômetros, mas essa é a posição dele, tá? Na rodovia, né? Que ele chama ali. Então, se o gráfico dele, vamos escolher uma outra cor aqui para ficar bem nítido. Marca texto aqui. Ó, esse é o gráfico do deslocamento da posição dele. A posição dele está alterando antes e alterando depois. Obviamente, ele não está em repouso, ele não está parado, tá? Então, esse item está errado. Possui velocidade escalar nula entre os instantes 3 minutos e 8 minutos. Opa, entre 3 e 8, ele não altera de posição, né? Se não há mudança de posição, a velocidade dele é nula. Está certa essa questão aqui. Esse item está correto. Essa já poderia ser a resposta à letra B. Mas vamos confirmar as outras, tá? Sofreu deslocamento de 4 km entre os instantes 0 e 3 minutos. Não. Ele sofreu um deslocamento de 4 km a partir do momento 1 a 3 minutos, não do 0. Do 0 ele se encontrava no menos 2. Então, do 0 a 3 minutos, ele teria se deslocado 6 km. Questão errada também, a letra C. Letra D. Descreve movimento progressivo entre os instantes 1 minuto e 10 minutos. Não necessariamente, né? Porque aqui ele aumenta a distância dele, mas aqui ele volta. Então, aqui seria regressivo, tá ok? Então, olhando o gráfico, simplesmente dá para entender. De 1 a 1 minuto a 3 minutos, ele sim tem um movimento progressivo. Ele aumenta, ele se desloca positivamente, né, ao longo da rodovia. Aqui ele fica parado, está em repouso, então não está em movimento progressivo. E aqui, provavelmente, ele está em movimento regressivo. Ele volta na sua posição na trajetória. Letra D, errada. Letra E. Tem a sua posição inicial coincidente com a origem da trajetória. Não. A posição inicial ali, instante t igual a 0 minutos, né? Ele está na posição menos 2 km. Então, letra E também errada, tá bem? Letra E errada.
Resposta, a letra B, e possui velocidade escalar nula entre os instantes 3 minutos e 8 minutos. Questão 3 do ano de 2019, tá? A penúltima questão aí de movimento uniforme, uniformemente variado, das questões que a gente está tratando aí dos últimos 10 anos da SpaceX, tá bem? Então temos aí mais uma questão de gráfico, né? O gráfico indica velocidade escalar em função do tempo. Sempre velocidade por tempo, né? Se vocês forem ver a grande maioria. De um automóvel que se movimenta sobre um trecho horizontal e retilíneo de uma rodovia. Podemos afirmar que o automóvel, entre os instantes 0 e 2 minutos, ele descreveu um movimento uniforme. Não, né? Entre 0 e 2 minutos, a velocidade dele se alterou, né? A velocidade dele aumentou entre 0 e 2 minutos. Então, não é um movimento uniforme, porque para ser um movimento uniforme, teríamos que ter uma velocidade constante. Entre os instantes 2 e 5 minutos está em repouso. Não está em repouso, ele tem velocidade e a velocidade está constante, 40 km por hora. Também errado o item B. No instante 5 minutos, inverte o sentido de seu movimento. A mudança no sentido da velocidade. A velocidade começa a diminuir. O movimento não. A velocidade continua positiva e ele continua andando. Ele começa a desacelerar aqui, ó, entre 5 e 10 minutos, né? Mas não tem nada significativo com relação a isso, inverter o movimento. No instante 10 minutos, encontra-se na mesma posição em que estava no instante 0 minutos. Não. Ele, do 0 aos 10 minutos, ele manteve, né, uma velocidade positiva. Aumentou a velocidade, manteve, regrediu a velocidade, o volume da velocidade, né, o módulo da velocidade diminuiu, mas mesmo assim mantiveram-se positivas de 0 a 10 minutos. Então ele não tem como estar no mesmo local. Provavelmente letra E ali é a resposta, tá? Entre os instantes 5 minutos e 10 minutos, tem movimento retardado. Exatamente. Ou seja, o movimento retardado se caracteriza por uma aceleração negativa, né? Uma aceleração menor que zero, o que faz com que a velocidade vá diminuindo em módulo, né? Ela vai ser positiva, ela que era 40 metros por segundo, após os 5 minutos ela vai estar 0 km por hora. Ok, letra E é a resposta aí da questão 3 do ano de 2009. Vamos lá, nossa última questão das nossas questões dos últimos 10 anos da SpaceX. Tá? Em uma mesma pista, duas partículas pontiformes, A e B, iniciam seus movimentos no mesmo instante com as suas posições medidas a partir da mesma origem dos espaços. Então, o espaço inicial de A é igual ao espaço inicial de B. A função horária das posições A e B para S em metros e T em segundos, tá? São dadas respectivamente. SA igual a 40 mais 0,2 Tzão. S de B é igual a 10 mais 0,6 Tzão. Quando a partícula B alcançar a partícula A, elas estarão na posição... É simples. Quando elas se alcançarem, elas não vão estar na mesma posição. Então, SA vai ser igual a SB. Então, a gente simplesmente junta as duas fórmulas. 40 mais 0,2 Tzão é igual a 10 mais 0,6 Tzão. Passa os dois Tzão para um lado e os numerais para outro. Vamos lá. 40 menos 10 é igual a 0,6 Tzão menos 0,2 Tzão. 30 é igual a 0,4 Tzão. Não é isso? Então a gente tem que o Tzão nada mais é que 75 segundos, né? É o tempo. Então você pode substituir a posição, como SA vai ser igual a SB, esse valor de Tzão em qualquer uma das duas. Você vai ter a seguinte, vamos substituir ali na primeira equação, tá? Que a posição vai ser a mesma, SA que é igual a SB.
usando essa aqui, nós vamos ter que a posição é 40 mais 0,2 vezes 75, que é o valor de tesão nessa posição. Então, SA vai ser igual a 40 mais 0,275, 15. Mais 15. Então, a SA, que é igual a SB, 55 metros. Tá ok? Então, 55 metros. Resposta, letra A, 55 metros. Pessoal, encerramos aqui as nossas atividades de movimento uniformemente variado. Resolvemos todas as questões dos últimos 10 anos desse assunto. Esse assunto está esgotado nos últimos 10 anos. Se vocês viram e entenderam todas as resoluções dessas questões, vocês não precisam se apavorar com a prova da SPSEC nesse sentido. Sabemos que cai 8% das questões desse assunto, então não desatente quanto a esses detalhes, aprenda, ficou alguma dúvida, volte no conteúdo ali no seu livro didático que você está usando, na sua apostila do seu cursinho, ou até mesmo na internet, em sites ou em outros vídeos que explicam a matéria especificamente, e resolva e reveja, e qualquer dúvida mande aí nas descrições, tá bem? O vídeo é longo, tá? Mas a ideia é que você utilize ele da maneira que você achar mais veloz. Você bota a velocidade 2, você vai só nas questões que você tem dúvida, você vai e volta e aproveita ele da maneira que você achar melhor. É isso aí então, pessoal. Boa sorte aí. Lembrando que 90% do sucesso se baseia simplesmente em insistir. Insistam no sonho de vocês, na busca do conhecimento que vocês vão alcançar o que vocês tanto almejam, tá bem? Vamos lá, força aí nos estudos, dedicação. Não esqueça de curtir o vídeo aí. Se vocês gostaram, se tiver alguma dúvida, mande na descrição do vídeo ali. Obrigado, um forte abraço.